Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades, onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. Para mim, a coisa mais importante que existe é o Evangelho. Para mim não, para a igreja, né? Toda a palavra de Deus, ela é muito importante, né? Faz 40 anos que eu leio a Bíblia. Eu já li todinha 13 vezes, do começo ao fim. 13 porque eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, senão eu tinha continuado, né? Mas também eu sou de Nossa Senhora do Carmo, então eu vou ler mais 3, depois 16, né? Já li o que está em hebraico tudo, que está em grego tudo, que está em aramaico, para tentar entender. Aí todo dia eu leio também. Todo dia eu leio. Porque não é só dizer eu li, pronto, não. Cada dia eu leio. E dentro da palavra de Deus, o mais importante é o Evangelho, que é o próprio Cristo. E eu já insisti aqui várias vezes que as pessoas têm a noção errada de Cristo. Pensa que ele é toda hora com a cabeça baixa. Não, aí é corcunda. Fica assim, é corcunda. Jesus mesmo não era corcunda, não. Ele falava a verdade. O que caracteriza Jesus para mim é a verdade. E hoje tem a grande tendência a falar do amor. Amor sem verdade não vale para nada, não. Não vale para nada. Porque as pessoas confundem amor, por exemplo, com sentimento. O amor bíblico não é sentimento. Começa daqui. Se a tua vida ela é discernida a partir do sentimento, tu vai cair. Mais cedo ou mais tarde tu vai cair. Eu tenho certeza. Porque o sentimento não é critério de discernimento. Mas as pessoas acham que é. E elas se confiam no sentimento. Quer ver como não é? Getsemane. O que é que Jesus sentiu no Getsemane, segundo os evangelhos? Medo, pavor. Pode ler. Sentiu medo, angústia e pavor. Se ele fosse se guiar pelo sentimento do medo, do pavor, da angústia, o que ele tinha feito? Tirado o time, vazado, pegado o beco. E ele disse: Pai, afasta, ele chegou a dizer: afasta de mim esse cálice. Mas se fosse só pelo sentimento, ele estava sentindo medo. Mas que medo? Pavor. Ele, segundo Lucas, ele suou gota de sangue. Ele teria corrido, porque ninguém quer morrer, e ele sabia que ia morrer. Mas se deixa guiar pelo Espírito e diz: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um dos primeiros discernimentos do Espírito é não fazer o que você quer. As pessoas não entendem. É um caminho espiritual, mas pouca gente vive o caminho espiritual. Pouquíssima gente na Igreja Católica.
Eu ouso dizer só santo mesmo. Se só 8% dos católicos vai à missa, ao domingo, eu acho que 1% sabe o que é caminho espiritual. E talvez seja muito, 1%. O Espírito não é uma das regras básicas. Eu não faço o que eu quero, não. Eu faço o que Deus quer. Aí você tem que ter um diretor espiritual. Sozinho você não vai para lugar nenhum. A maioria não quer um diretor espiritual. E quando tem, não faz. Não se deixa guiar. Então, tchau. Você não tem vida de oração. Pensa que tem, mas não tem. Pois bem, Jesus fala a verdade. Hoje são palavras bem duras que ele fala. Não é palavra de quem está com a cabeça baixa toda hora, não. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, Jesus começou a censurar as cidades. Ele censurava, ele dava carão. Eu vi carão, né? Onde fora realizada a maior parte de seus milagres. Ele fez vários milagres em Cafarnaum, Corozaim, Corazim, Betsaida, fez vários milagres lá. E elas não se converteram, nem Cafarnaum, que era a cidade que ele morava, a cidade de Pedro. Se você abrir aí no Google, bota aí Cafarnaum, hoje está destruída, só tem ruína. Ele falou aqui que ia ser destruída. O que ele disse aconteceu com Cafarnaum. Então, se você quer ouvir só água com açúcar, primeiro não assista a minha missa, não. Não venha nem para a igreja, nem assista YouTube. Fique e liga o YouTube, porque eu vou falar o que o Evangelho fala. Né? A mim não interessa agradar, desagradar. Né? Tem muitos aí, esse pessoal aí que gosta de, vive mais em função da mídia, né? Tem um nome que eles chamam, não é incentivador não, um negócio aí. Que eles não falam nada, porque eles querem público. Eu não quero público não, eu quero falar o que o Evangelho fala. O que o Evangelho fala, eu quero falar, porque eu vou ser julgado por isso. Eu tenho a obrigação de falar o que o Evangelho fala. Então, ele amaldiçoou Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cafarnaum foi destruído. As outras, procura aí no Google para ver se foi também, né? Porque quando ele diz, ai de ti, isso é maldição na Bíblia. Ele amaldiçoou também os fariseus. Foi só cidade, não. Amaldiçoou a figueira. Não haja fruto de ti. Padre não tem não. Meu filho, você não sabe ler não. Leia a Bíblia, né? Ou então pelo menos escuta. Né? Se não sabe ler, escuta, né? Jesus amaldiçoou assim, cidade, árvore e gente. Ainda disse que Judas era o filho da perdição. Mas hoje estão querendo botar Judas no céu. Se ele entrar no céu, eu deixo. Quer dizer, nem fui lá ainda, né? Mas eu tenho certeza que não é o céu. Se ele estiver lá, se eu encontrar o Judas, pronto, estou perdido. Porque Jesus falou que ele é o filho da perdição. Se é filho da perdição, se perdeu. Não tem desculpa. E a religião é uma coisa muito séria, né? Então ele começou a censurar as cidades, essas três aí, onde fora realizada a maior parte dos milagres. Então ele fez milagre, ele tirou o demônio, ele fez, e nós hoje temos coisa muito superior. Nós temos um milagre muito superior que nós não damos valor. Esse milagre é a Eucaristia. Curar um cego, um paralítico, sei lá o que, não vale nada comparado com o que vai acontecer daqui a pouco. Porque um pedaço de pão vai se tornar Deus. E um bocado de vinho vai se tornar sangue. É muito mais importante aqui a Eucaristia do que curar cego, paralítico, sei lá, quem mais? Doido. É muito melhor, é muito mais importante a Eucaristia. Mas a missa diária pouca gente vem. Mas uma missa de cura, lota. Por quê? Porque não entende. Não sabe o que é a Eucaristia. A Eucaristia salva. A cura não salva não. Porque não tinham se convertido. Aqui está a palavra-chave do Evangelho: conversão. Também as pessoas não querem saber de conversão, nem dentro da igreja. Tem essa jornada aí da juventude, não sei o quê, Portugal, Fátima. E já disseram que lá é para dar mão, cada um fica na sua religião, e pronto.
é uma experiência, essa experiência. Isso não é jornada não, é melhor não ir não. Eu já fui uma na Alemanha, porque eu estava lá estudando. Porque o Senhor mandou pregar e anunciar o Evangelho e todo mundo se converter. Se dizem que não precisa ninguém converter ninguém, não é para converter ninguém, foi dito pelo organizador da campanha. Ele disse, aqui não é para converter ninguém. Então, vocês vão fazer o quê? Nosso Senhor mandou se converter. Agora, eu vou deixar de seguir Nosso Senhor para seguir um organizador de uma campanha? Só se não tivesse juízo. Quer dizer, eu tenho um pouco juízo. Mas eu sigo Nosso Senhor. O cerne do Evangelho é esse Cristo que manda a gente se converter. Manda quem? Todo mundo. O único que nunca precisou de conversão está aqui. A mãe dele e ele. O resto, tudinho precisa. Do Papa ao menor, dos católicos, dos cristãos. Todo mundo precisa de conversão. Mas se faz uma jornada mundial, não pode converter ninguém. Não, aqui não é para converter ninguém não. Foi dito isso. Estou falando porque foi dito. Então cancela aí esse negócio, essa jornada aí. Então, Jesus censura as cidades porque não se converteram. Aí vai fazer uma campanha para não converter ninguém? Vai receber a mesma maldição de Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O ai de ti é maldição. Já te expliquei. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, eram outras duas cidades pagãs. Corazim e Betsaida eram cidades judias, onde Jesus estava lá circulando toda hora e curando. Tiro e Sidônia eram cidades pagãs, que ele foi lá raramente, e nem foi. E nem fez sinais lá, nem fez milagre lá. Né? Então, se ele está dizendo, se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em vocês, elas teriam se convertido e feito penitência. Há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. É o sinal de penitência do Antigo Testamento. Se veste de silício, né, que é uma coisa de penitência, é uma veste aí com pele de animal. O João Batista se vestia assim, e cobrir-se de cinza ou vestir de saco. Pode ler que tem passagem no Antigo Testamento sobre isso. O rei Acabe, quando ele pecou e Elias falou que ele ia morrer, Elias é um profeta muito forte. Minha tese, doutorado, mestrado é Elias. Passei 12 anos estudando Elias. Na época dele, Israel estava pecando por monolatria. O que é monolatria? Não, eu creio em Deus, mas eu aceito a existência de outros deuses. Não pode. Isso é pecado grave. Eu não posso aceitar a existência de nenhum Deus. Porque só existe um Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Filho e o Espírito Santo. O Elias pregava o monoteísmo e o Israel queria a monolatria. Hoje está acontecendo de volta na igreja católica. Estão colocando a monolatria dentro da igreja. Digo, se você bota um macumbeiro no altar, um judeu, um hindu, eles acreditam em outros deuses. Certamente o judeu, tudo bem, o pai de Abraão é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles que não entendem, né? Mas essas outras religiões, não pode não. Se você fizer isso, você não é mais católico não. Essa fé não é católica não. Essa fé é monolatria, monolátrica. A nossa fé é monoteísta. O que é monoteísta? Só tem um Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Acabou. Deuteronômio 6,4. Só tem um Deus. Mas só tem um Deus. Mas na macumba só tem um Deus. Está surdo? Estão trazendo para dentro da igreja macumbeiro. Só pegar no YouTube que tem. Né? Aí eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja hoje. Então, se em Tiro e Sidônia tivessem feito os milagres que fizeram no meio de vocês, já tinha se convertido de novo.
O sinal desse evangelho aqui, o centro dele é a conversão. Viu? E não vamos dizer que você é todo convertido, não, porque não é. Nem eu, nem você, nem ninguém. Maria é. E Jesus porque nasceu sem pecado. Há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo de silício e coberto de cinza. Pois bem, eu vos digo, aí entra uma terceira coisa aqui muito importante nesse evangelho. No dia do julgamento, Tiro e Sidônia, as duas cidades pagãs, serão tratadas com menos dureza do que vós. Aonde Jesus se manifestou mais, o julgamento vai ser pior do que onde ele não se manifestou, ou se manifestou menos. Pois bem, aqui nós temos missa todo dia. A maior manifestação dele é aqui. O julgamento aqui vai ser severo, nessa igreja. Vai ser severo. Na igreja católica vai ser severo. Porque onde ele mais se manifestou no mundo, na igreja católica. Por onde vai começar o juízo de Deus? Pela igreja católica. Depois vai se espalhar pelos outros. Então entra aqui esse terceiro aspecto do juízo, do julgamento, que eu falei no início e vou falar de novo. Parece que Deus não julga mais. Cada um nasceu como nasceu, cada um é como é, pode viver do jeito que quer e vai para o céu. Para o céu mesmo não vai. Mas não vai mesmo. Se não se converter, não vai não. Se não pedir perdão, no céu mesmo você não entra. E se tiver o que pagar, vai pagar no purgatório. Quem? Eu, você, o Papa, o Bispo, todo mundo. Na Maria não, porque não teve pecado, nem Jesus. Então essa é a realidade. Mas, voltando para a mesma campanha, o anúncio parece que é esse. Não, cada um fica na sua religião, cada um tem a sua vida, vamos dar mãos, somos todos irmãos. Isso não é cristianismo. Isso não é igreja católica. A igreja católica só vai... Isso é mais um humanismo, assim, que eu não sei nem se é um humanismo cristão, é um humanismo mundano, na minha concepção. De igreja mesmo não tem nada um discurso desse. Estou falando que é bem atual, vai começar agora essa jornada aí, né? E também estou falando por causa do sínodo, que vão se reunir daqui a 2 meses e meio. E vão ter que querer decidir coisas que eu já falei várias vezes, faz muito tempo que eu estou falando aqui. Coisas que a Bíblia não contempla. Aí eu quero ver. Certamente eles vão discutir por enquanto, mas só o discutir já é errado, porque não devia nem discutir coisa que não pode. No final o Papa vai dizer. Vamos esperar a decisão do Papa, certamente. Pois bem, então o juiz vai começar pela casa de Deus. Essa misericórdia que estão pregando aí, sem juiz, sem juízo, sem julgamento, não existe não. Falei na reunião dos padres, tudinho da diocese com o bispo. Reunião era exatamente isso, falava misericórdia de Deus, misericórdia, todo mundo falava, misericórdia, Deus é misericórdia. Deixei todo mundo falar, no final eu disse, dá licença, quer dizer uma coisa aqui, diga. Esse Deus só misericórdia não existe não. Na Bíblia mesmo não existe não. Vocês estão enganados. O bispo me olhou assim. Deus bíblico é misericórdia e justiça. Só falei isso. Se quiser aceitar, se não quiser, meu compromisso é com a palavra do nosso Senhor. Falei em Roma também, para 6 cardeais. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia, pagãs, vão ser tratados com menos dureza do que aquela cidade e do que a igreja católica. A igreja católica tem tudo. E está abandonando para criar coisa que é contra a palavra de Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. E tu, Cafarnaum, cidade onde ele morava, cidade de Pedro. Tive lá várias vezes. Eu fui em Israel 3 vezes. Em Cafarnaum fui várias vezes. Acaso serás erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno. Quem está falando de inferno não sou eu não. Às vezes eu falo bastante. Mas quem está falando é nosso Senhor. Quarta coisa que eu tenho que dizer dessa palavra hoje. O inferno existe. Apesar de também ter padre e teólogo dizendo que não existe.
Não, o inferno aí, não sei o que, tenta dizer o quê? O inferno, é a ausência total de Deus. E quem morrer sem pedir perdão, vai para lá. Não tem escapatória, não sai. Não é um local, não, é um estado de vida eterno sem Deus. Pode pensar o que é isso. Não sai. Satanás está lá, os anjos dele estão lá, e Judas está lá. Quem nosso Senhor falou que ele se perdeu, acabou. Não sai. É eterno. Por isso nosso Senhor tem paciência. Por que acontece tanta coisa? Por que esse mal? Porque, meu filho, se esse malvado não se converter, ele vai para o inferno. Nosso Senhor sabe disso. Por isso que tem paciência, por ele. Aqui que entra a misericórdia de Deus. Não no fato, não no sentido que não tem juízo. Tem, e ele vai para o inferno, esse sujeito que está fazendo mal. Se ele antes de morrer não se arrepender, ele vai para o inferno. O inferno é a ausência total de Deus. Todos nós experimentamos. Outros dizem, não, o inferno é aqui na terra. Não, é muito pior. Embora aqui a gente experimente um pouco desse inferno. Pense aí no dia ruim na sua vida. Pense aí no pior dia da sua vida. O que você sentiu nesse dia? Deu tudo errado. E não só fora, mas dentro mesmo. Pense aí, no pecado brabo que você escorregou mesmo. O inferno é isso, 1000 vezes pior. Eterno. Essa sensação aí que tu teve uma vez, tu vai ter para sempre, 1000 vezes pior. Só para ter uma ideia do que é o inferno. E não passa. A sensação não passa. As pessoas não querem saber mais de inferno, né? Dentro da igreja também fala, ninguém nem fala mais. Né? Nem fala. Vou fazer a pergunta. Nas igrejas que vocês vão por aí, se fala do inferno? Estou perguntando a vocês. Se fala do inferno? Por que não fala? Nosso Senhor não está falando do inferno? É raro, estou dizendo que não fala não. Pode ser que um padre e outro fale, mas é raro, não falam. É como se não existisse mais purgatório no inferno, é tudo para o céu. Será jogado no inferno. Quem disse foi Nosso Senhor. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, e fala de Sodoma, quinta coisa. Hoje, mais uma vez, estão querendo, dentro da igreja católica também, abençoar pessoas com união civil do mesmo sexo. Na Bíblia, isso é chamado sodomia. Esse pecado é pecado brabo. Leia São Paulo, Romanos 1, 25 seguintes. Mateus 19, 1 a 8, 9. Quando o Senhor vai dizer que casamento é homem e mulher. Gênesis 1, 25 seguintes. E o relato de Sodoma e Gomorra. Era o pecado de Sodoma e Gomorra. Né? O que aconteceu com as cidades? Destruída, todas as duas. Hoje não é mais uma cidade não, hoje é o mundo todo. Hoje é raro o local que não se aceita. Hoje o mundo todo está aceitando isso. E dentro da igreja estão querendo que dê bênção. Ontem eu falei. A bênção na Bíblia é uma realidade que não... Por exemplo, aquele que Deus abençoa, está abençoado para sempre. A bênção na Bíblia não se acaba, não se apaga. Como é que vai abençoar o pecado? Eu mesmo não consigo entender. Como é que Deus, porque a bênção vem de Deus, como é que Deus vai abençoar uma coisa que Ele fala que é pecado? Que a palavra de Deus fala? Pois isso é uma das propostas do sínodo. A igreja da Alemanha está abençoando. A igreja da Suíça está abençoando. Católica. Tem padre no Brasil que abençoa. Eu mesmo não vou não. Mas não vou mesmo. Vou mandar amarrar meus braços. Não posso abençoar não, que eu estou com o braço amarrado. Estou com uma cãibra nos braços. Não posso nem levantar nem um dedo. Pronto, acabou. Trago o atestado médico. Estou com frieira nos braços, uma doença nova que deu. Não posso, meu filho, não posso levantar os braços não. Só se for levantar, vai levantar o corpo todo. E não pode falar não, acabei de perder a voz. Aí começa, pronto. Aí podemos me obrigar?
vão discutir isso esse ano. No outro, e depois o Papa vai dizer, né? Pois bem, como é que vai abençoar uma coisa dessa? Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma, que foi destruída, será tratada com menos dureza do que Cafarnaum. O Senhor está dizendo que o destino, não, porque não existe destino, que o juízo de Cafarnaum vai ser pior, e foi, do que o de Sodoma, que foi destruída, Sodoma. É só ler a Bíblia, né? Mas não lê mais, não acredita, a maioria não lê, né? Para estudar são 8 anos, no mínimo, e além dos 8 eu fui estudar mais 12, porque eu sou burro, aí eu precisava entender melhor. Uma vez que eu estudei 20, aí eu falo. Primeira leitura do Moisés. Acabou aquela história do José, do Abraão, agora entrou em Moisés. Moisés era um judeu, menino judeu. Na época, lembra, o Israel foi para o Egito por causa da fome. José estava no Egito. Aí eles ficaram no Egito, porque estava tendo uma grande carestia na terra. Não voltaram para a terra deles, que não era nem deles ainda, Deus não tinha dado ainda. Ficaram morando no Egito. Aí nasceu esse menino. Esse menino é da tribo dos levitas, da tribo sacerdotal. Na hora que nasceu, a mãe dele botou ele dentro de um cesto, fez um cesto e botou dentro do rio, o rio Nilo, né? Conta a história, a mulher concebeu, deu à luz um filho, viu que o menino era bonito, né? Escondeu o menino, depois botou dentro desse rio, por quê? Porque o faraó tinha dito que ia matar os meninos judeus, tudinho. O faraó ficou com raiva do judeu, aí ameaçou matar, começou a matar os meninos judeus, como Herodes matou depois. A mãe dele, para o menino morrer, botou dentro de um cesto e jogou no rio Nilo. Aí a filha do faraó foi tomar banho, está escrito aqui, depois lê. Viu o menino, mandou pegar, levou para casa, a filha do faraó. E esse Moisés, e deu o nome dele de Moisés. Moisés é o nome egípcio, não é nome judeu, quer dizer, tirado das águas, Moisés. É o mesmo nome dos faraó. Tutmoses, Moisés, é o nome dos faraó. Ele é o nome egípcio, esse aqui. Aí ele foi criado lá na corte do faraó, esse menino aqui. Judeu. Um dia ele saiu e viu um egípcio maltratando um judeu, um hebreu, que era irmão dele, ele era hebreu. Ficou com raiva e matou o egípcio. O Antigo Testamento tem morte. Se você não quer, né, se não quiser ler, olha, pode ler, é para ler mesmo. Tem morte? Tem. Moisés matou um, está aqui. Matou o egípcio que estava maltratando o judeu. Aí fugiu. O faraó procurou ele para matar. O Antigo Testamento é assim. Você não entende o Antigo sem morte, não. O Novo é diferente. Aí negócio de morte no Novo não tem, não. Você não pode matar ninguém, não pode, não. A não ser em legítima defesa, que eu já expliquei aqui, depois eu explico outra ocasião. O Brasil foi invadido por outro país, e eles chegaram aqui com arma, e bala, e não sei o quê, para tomar o Brasil. Eu posso me defender? Posso. Né? Se ele vier atirar, eu atiro nele primeiro. Pronto. Isso é legítima defesa. Eu não posso, é por vingança, isso não. Mas se eu estou sendo invadido, ou na sua casa, chegar alguém armado, ele vai querer o quê com a arma? Se defenda. Isso é legítima defesa. Isso é pecado? É não. Fora disso não pode matar não. Mas aqui ele matou, né? Depois ele fugiu, vai para o deserto. O faraó procurou ele para matar. Vai para o deserto. Olha como Deus é, né? Deus não tirou a liberdade de Moisés. Nem estou dizendo que Moisés deveria ter matado o egípcio. Não deveria, na minha concepção. Mas a liberdade dele, ele foi julgado por Deus por isso também. Aí ele foge para o deserto. Isso aqui é o capítulo 2. Exatamente. Ele foge para o deserto, capítulo 3. O que vai acontecer no deserto? Deus vai se revelar para ele.
eu sou Adonai, o Deus dos teus pais. É a maior revelação de Deus do Antigo Testamento, Êxodo 3,14. O último artigo que eu escrevi para uma revista bíblica brasileira, está lá o artigo, se quiser eu botar nos grupos aí, é sobre isso. Essa manifestação de Deus para Israel. Tudo bem que o artigo eu falo em grego, hebraico e aramaico, não sei se vão entender, mas para essas revistas tem que ser assim. Mas é a maior revelação de Deus no Antigo Testamento, é essa daqui. Depois que ele matou um homem que fugiu, foi para o deserto, Deus se revelou a ele numa sarça ardente e disse: eu sou Adonai. O Deus do Antigo Testamento, o nome dele é Adonai. Tem outros nomes também, El Elyon, El Shaddai, El Elohim, El Eloah. Tudo é nome de Deus. Tem vários. O que prepondera é Adonai. E é esse Moisés aqui que vai tirar, ele não, Deus, né? Por intermédio dele, vai tirar o povo do Egito. Um homem que começa matando o outro, que depois Deus vem para ele e dá uma vocação para ele. No Antigo Testamento, ele e Elias são as duas vocações mais importantes de todo o Antigo Testamento. Procure ler Êxodo, né? Terminou Gênesis, né? Procure ler Êxodo aí. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e vossa Mãe Maria Santíssima.